Boa noite, se coloquem de pé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na presença do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o glorioso de Israel, o Santo de todos os santos. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos, meu Deus, na Tua gloriosa e amada presença. E nós estamos aqui, meu Deus, para buscar o Teu Espírito, para buscar, meu Deus, a Tua presença, para que nesta noite, meu Pai, a gente possa ser cheio do Teu Espírito. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, vem com a Tua presença, meu Pai, nesta noite. Vem com o Teu Santo Espírito, meu Pai, nesta noite, sobre nossas vidas, sobre nosso ser, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, que a Tua presença, ela seja notória em nossas vidas. Que nesta noite, a gente saia daqui, meu Pai, cheio do Teu Espírito, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Então derrama da Sua presença em nossas vidas. Aleluias, aleluias. Nós te adoramos. Aleluia. Vem, Espírito Santo, venha sobre nossas vidas, meu Pai. Envolto em Tua presença, Quero me sentar aqui, quero me sentar aqui aos Teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair, não vim por Tuas bênçãos, vim por Tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, Tu não deves nada para mim, mais do que Tu podes me prover. Jesus, eu quero a Ti. Aleluia. Perdoa Perdoa quando fiz tudo no automático. tudo no automático. Perdoa quando para Ti me fiz cansado. Me fiz cansado. Quero voltar lá no começo. Abra o meu coração a Ti. Perdoa Perdoa quando vim com exigências. quando vim com exigência. Perdoa Perdoa quando esqueci que Tu me bastas. se que Tu me Quero voltar lá no começo. lá no começo. Abra o meu coração O meu coração a Ti. Queremos o Senhor, meu Pai. envolto em Tua presença. Quero me sentar aqui Quero me sentar aqui aos Teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Você que está entrando ao vivo aí conosco, seja abençoado. por Tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, Tu não deves nada para mim, mais do que Tu podes me prover. Jesus, eu quero a Ti. eu quero a Ti. Nada mais, nada mais,
nada mais aqui, nada mais, só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada mais, nada nada mais, mais aqui. mais aqui. Jesus, eu quero a Ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. Eu quero a Ti, nada mais, nada mais, nada mais aqui. Eu quero a Ti. Queremos o Senhor em nossas vidas, meu Pai. Queremos o Teu Santo Espírito, meu Deus, sobre nossas vidas. Ó Espírito Santo, venha nesta noite, meu Pai, a nos preencher com a Tua presença. Venha nessa noite, meu Pai, a nos purificar, meu Deus. Venha nesta noite, meu Deus, a tocar em nossas vidas. Queremos, meu Pai, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Tudo o que queremos, meu Pai, é vivenciar de fato, de verdade, meu Deus, o Evangelho genuíno. O que tem de crentes, meu Pai, neste mundo, que se dizem crentes e cristãos, mas são pouquíssimos, meu Pai, que se interessa pelo Teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nós Te adoramos, porque precisamos de Ti. Sem a Tua presença nós não somos nada. Sem o Teu Espírito nós não somos nada. Então vem, meu Pai, vem sobre nossas vidas. Fala com Deus aí, meu amigo, minha amiga. Fala para Ele: vem, Senhor, sobre minha vida, porque nessa noite eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero sair daqui renovado, com a presença do Senhor sobre minha vida. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Nós Te adoramos, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, meu Pai, é o nosso escudo. Então vem, Jesus, vem sobre nós. Venha sobre nossas vidas, é que nós Te pedimos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte para Ele. Oh, aleluias, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, batendo palma aí, vai. Vamos lá. Ressuscitou, ressuscitou, oh aleluia, ressuscitou, 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 oh aleluia. Oh morte, onde está a morte? A Tua vitória, Jesus ressuscitou. A morte, onde está a morte? A Tua vitória, Jesus ressuscitou. Declare: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh aleluia, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Oh aleluia, aleluia. Vamos lá. Venceu o mal, venceu as trevas,
trevas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Venceu a morte. Venceu a morte. Venceu o mal. Venceu o mal. Venceu as trevas. Venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. 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 Oh, aleluia. Ressuscitou. 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 Oh, aleluia. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Com toda a honra, com toda a graça e com todo o poder. Aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Ressuscitou ou não ressuscitou? Eu não escutei, o pastor está surdo. Ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Amém, irmão? Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está conosco aí ao vivo, que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de fiquei 30 dias aí, ó. Você está me assistindo aí. 30 dias aí bloqueado pelo Facebook. Agora hoje fui desbloqueado, agora vou fazer isso ao vivo, né? Aproveitar em nome do Senhor Jesus. Irmão, abre isso comigo no livro de Marcos, capítulo 1. Você que está no ao vivo, pega também a sua Bíblia. Já vai comigo no livro de Marcos, do capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, do capítulo 1. A gente vai falar de alguns termos aqui, de como ser cheio do Espírito Santo. Como que eu posso ser cheio? Como que eu posso vivenciar uma vida com o Espírito Santo? Então o tema da mensagem é ser cheio do Espírito. Para nós entender aqui, Marcos capítulo 1, versículo 8 diz assim: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então aqui João Batista está explicando para aquele povo naquela época que ele que batiza com água, assim como também o pastor. O pastor é ele que batiza as pessoas na água. Mas o batismo com o Espírito Santo só vem com o Senhor Jesus. Amém? Só o Senhor Jesus. Por isso que as pessoas, para alguns é até fácil se batizarem nas águas. Agora, para conseguir o batismo com o Espírito Santo, para muita gente acha que é difícil. Na realidade não é difícil, irmãos. Para ser batizado com o Espírito Santo é só você se entregar 100%. E fazer e andar de acordo com as Sagradas Escrituras. Então Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Cristo não precisava ser batizado, nem orar, ler as Escrituras ou jejuar, mas fez tudo isso para nos mostrar como fazer. Então veja que quando ele veio, ele teve que passar pelo batismo nas águas. Quando ele mesmo foi batizado nas águas por João Batista, já desceu uma pomba em forma do Espírito Santo e batizou o Senhor Jesus com o Espírito Santo. Então observa que Jesus não precisava fazer tudo isso. Ele poderia ter chegado e falar: eu sou o rei, eu vim de lá de cima e agora quem comanda tudo aqui sou eu. Mas não. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele se esvaziou de si. Ele esqueceu que ele era o rei. Ele esqueceu que ele tinha um trono. Então ele teve que vir na terra, se esvaziar de si, andar no meio dos
pecadores como um homem normal qualquer. Jesus foi um homem normal. Além de ser o espiritual, ele veio como um homem normal. E ele teve que passar por tudo isso para nos ensinar que nós devemos passar por isso. E se a gente observar toda a história dele, ele não pecou, ele não teve falhas, e ele continuou fazendo aquilo que foi mandado a fazer. Jesus mesmo disse: ele veio para servir e não para ser servido. Amém, irmão? Ele mesmo disse, sendo que nós que tínhamos que servir a ele, sendo que o povo, quando ele estava lá na época, sendo que o povo que tinha que servir a ele, mas não, ele veio para servir o povo. Então isso significa que ele teve que se esvaziar de si, se esquecer. Para você ser cheio do Espírito Santo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, o segredo é você se esvaziar de si, esquecer quem você é. Quando a gente entrega a vida para Jesus, às vezes você pode vir com tantos conhecimentos, até vindo de outras igrejas, formado em algumas outras igrejas, e de repente troca da igreja, vai para uma outra, refaz uma aliança com Deus, porque alguns saem, cai no pecado, volta para o mundo, aí retorna. Mas para poder se reconciliar com Deus, se fortalecer e ter o Espírito Santo todo ser cheio, tem que se esvaziar, esquecer quem você era, esquecer o que você é, esquecer de tudo, até os teus conhecimentos você tem que esquecer. Amém, irmão? Ah, mas eu estou aqui na igreja, mas lá na outra igreja era assim, assim, desse jeito, é assado, 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 aonde eu passei era assim. Aí o que acontece? Ela vai ter que esquecer o que aprendeu e reaprender tudo de novo. Amém, irmão? Por isso que Jesus fala, tem que se esvaziar de si. Aí o Espírito Santo vem e desce. Aí eu fiz a anotação assim: o seu ministério se deu início com o batismo com o Espírito Santo, em forma de pomba, para nos ensinar que primeiro precisamos do poder de Deus. Irmãos, uma pessoa, para orar para uma outra pessoa, fazer visita, essas coisas que o pastor obreiro faz, o trabalho evangelístico de dentro da igreja, qualquer um tem que ter o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Tem que ter. Não faz sentido uma pessoa de repente vai lá orar na cabeça de uma pessoa endemoniada e ela não tem o Espírito Santo. Pode acontecer duas coisas. O primeiro, que ele pode sair por causa do nome do Senhor Jesus, mas ele sai e entra na pessoa. Pensa, porque a pessoa está desprotegida. Ou a segunda, que pode acontecer pior, que ele pode chegar e falar como fez com muitos ali: conheço o Deus de Paulo, conheço o Deus do fulano, do cigano, mas vós quem sois? E acaba apanhando até do próprio demônio manifestado. Por isso que o batismo com o Espírito Santo serve para isso também, irmãos. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você quer fazer a obra de Deus, você quer fazer as coisas para Deus, você quer se envolver com as coisas de Deus, você quer sair e ganhar alma, você quer falar de Jesus. E quando você sente isso se chama já manifestação do Espírito Santo. Que aqueles que não têm o batismo com o Espírito Santo vai ter desejo de fazer a obra. Agora, como é que acontece isso? Será que é da pessoa? Será que é meu? Não, é o próprio Espírito Santo, que ele já está escolhendo, já está colocando ali para fazer a obra, preparando. Mas daí a pessoa também ela tem que se despertar e buscar a presença, amém, irmãos? E buscar. E a gente vai falar mais sobre como ser cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha falar no coração do teu povo, meu Deus, como ser cheio do teu Espírito, como ser renovado com a tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus,
manifesta do seu poder nesta noite. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, é que nós te pedimos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Palmas para Jesus, aleluia. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Então vamos aprender como ser cheio do Espírito a partir do momento do batismo com o Espírito Santo. Marcos, aí mesmo, do capítulo 1, do versículo 11. Nós vamos por etapa. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho, filho amado, em quem me comprazo. Uma das etapas para mim ser cheio do Espírito Santo é ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Na vida do cristão, cheio do Espírito Santo, tudo que faz é direcionado por Deus. Amém, irmãos? Então você tem que ouvir a voz de Deus. Tudo tem que ser direcionado pelo próprio Espírito Santo. Não pode ser direcionado do nosso jeito, do seu jeito e muito menos do meu jeito. Tem que ser direcionado tudo pelo Espírito Santo. Por que muitas das vezes a gente vai fazer alguma coisa, uma viagem, por exemplo? Digamos que quer fazer uma viagem. Antes de se programar, a primeira coisa que você faz, você ora a Deus. Sim ou não? Você ora a Deus. Para preparar essa viagem, ou chegar e dizer se realmente dá para mim ir. Isso é você ouvir a voz de Deus. Significa que a tua vida, como eu tenho falado, não te pertence mais. Quando você entrega a tua vida para Jesus, ela não te pertence mais. O único jeito mesmo é você ouvir a voz de Deus. Ao Espírito Santo manda você falar lá tal coisa, você vai lá e faz. Faça isso, você vai lá e faz. Faz aquilo, você vai lá e faz aquilo. Tudo pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Tudo pelo Espírito Santo. Então uma parte minha, para me ser cheio do Espírito Santo, é manter a minha comunhão e manter essa conectividade com Deus, conversar sempre com Ele, para a gente ouvir sempre a voz dEle. Digam graças a Deus. Aí mesmo, deixa marcado aí em Marcos, vamos comigo lá em Isaías, se você quiser, do capítulo 30, olha como que é a voz. Isaías capítulo 30, do versículo 21. Diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho. Essa palavra vem por detrás, irmãos. Por detrás. O Espírito Santo, ele fala com nós aqui por detrás. Ele não fala na frente, do lado esquerdo, do lado direito. Essa voz, ela vem por detrás, olha só. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Então, tudo é direcionado pelo Espírito Santo. Sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, irmão? Então, quando uma pessoa, ela ouve a voz do Espírito Santo, por mais que a multidão fala, vamos para cá, aí você fala, não, o Espírito Santo mandou eu ir reto. A multidão fala, não, vamos para esse lado. Mas você chega e fala, não, o Espírito Santo mandou ficar por aqui mesmo. Quer dizer, praticamente a gente, como podemos dizer, ir contra o vento, ou ir contra a maré, ou puxar o barquinho contra todo mundo. Isso é a voz de Deus. Isso é você ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa. Digamos que amanhã depois temos pastores aqui, por exemplo. Aí começa a abrir igrejas em outros lugares. Aí de repente o Espírito Santo chega e fala para um,
eu quero que você vá lá para tal lugar, cuidar da igreja. Se a pessoa está realmente com o coração mesmo ali para fazer a obra de Deus, ele não vai reclamar. Ele vai dizer sim, Senhor. Amém? Sim, Senhor. E acontece isso, irmãos, com qualquer um de nós. Do Espírito Santo sempre fala alguma coisa para você. Ele não fala só com o pastor. Já foi aquela época em que as pessoas, para chegar até Deus, já passou daquela época, quando as pessoas chegavam até Deus, tinha que chamar um sacerdote, para sacerdote interceder por ele. Porque quando Jesus foi crucificado, no momento que ele morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou no meio. E esse véu, quando se rasga no meio, está mostrando que qualquer um de nós temos o direito de ir ao santuário de Deus. Amém, irmão? Temos o direito. Mas para chegar ao santuário de Deus, tem que ter ousadia. Tem essa também. Ousadia. Imagine nós, pecadores, para ir no santuário de Deus, tem que ter ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Mas é coisa que Deus gosta, amém, irmãos? Se você é ousado, se você tem coragem, você vai ser usado muito por Deus. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Isso. Palmas para Ele. E se você perceber, aí mesmo do versículo 11 que nós faremos, além de ouvir a voz de Deus, ele mostra também uma nova identidade de filho de Deus. Ou seja, assumir uma nova identidade de filho de Deus. Ao sair daquela água, Jesus assumiu sua nova identidade e começou o seu ministério. Vamos lá comigo em João capítulo 1. Volta lá comigo lá. João capítulo 1. João capítulo 1. A gente vai ver essa nova identidade. Versículo 12. Olha só. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém, irmãos? Olha só, uma nova identidade. Quando uma pessoa se batiza nas águas, ela possa ter uma nova identidade de vida. E quando é batizado com o Espírito Santo, pronto, se torna até filhos. Amém, irmão? O mundo fala bem assim, que todos somos filhos de Deus. É ou não é? O mundo fala assim. Mas a Bíblia não fala desse jeito. A Bíblia fala que todos nós somos criaturas de Deus. Não é todos que são filhos. Para me tornar-se filho de Deus, eu tenho que obedecer a palavra dele. Eu tenho que andar nos caminhos dele. Eu tenho que abandonar os meus pecados. Eu tenho que parar com todas as coisas imundícias da minha vida, para mim andar nos caminhos dele, para mim ter essa nova identidade, como nós lemos aqui. Aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmão? Filhos de Deus. Para mim me tornar um filho de Deus, eu tenho que me entregar 100% a todas as Sagradas Escrituras. Tudo que está escrito aqui. Então veja que não é todo mundo que é filho de Deus. Como é que o mundo chega e fala que todo mundo é filho de Deus, mas um está matando o outro lá fora? Uma discussão que dessa acaba morrendo ou matando, não é? Aí o mundo fala, todos somos filhos de Deus, mas um odeia o outro, odeia o próximo, um quer matar o outro. Não é, não faz sentido. Quando nós se tornamos até filhos de Deus, a gente também passa a amar, amém, irmãos? Amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo e principalmente amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? E além disso, nesse mesmo versículo 11, olha só no versículo 11, ouvir a voz de Deus, ter uma nova identidade
como filho de Deus, e a pessoa ela passa a ter prazer em Deus. Quer ver? Lá em Salmos 37. Lá em Salmos 37, olha só. A pessoa tem prazer em Deus. Quando ela se entrega inteiramente, ela tem prazer em Deus. Ela tem prazer de vir fazer a obra de Deus. Ela tem prazer de vir na igreja. Não falta a igreja. Pode passar o que for, mas ela tem prazer. O meu prazer está na casa de Deus. O meu prazer é seguir a Deus. O meu prazer é vivenciar uma vida com Cristo. Olha só, é ter prazer em Deus. Deus tem prazer em realizar os sonhos de quem faz a sua vontade. Diz assim, versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém, irmãos? Olha só, deleite, tenha prazer em Deus, porque Ele vai satisfazer o que? Vai conceder todos os desejos do teu coração. Olha só. Só que eu tenho que ter prazer em Deus. Sabe, irmão, eu estava analisando agora, olha só. Olha aqui. Um dos segredos para a gente ser abençoado por Deus não é simplesmente vindo numa igreja apenas para fazer uma campanha. Tem que ter prazer nele. Tem que ter um prazer. Olha aqui. É a mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam o quê? Acrescentado. Então significa que Jesus, Ele sabe de tudo que você precisa. Mas Ele quer que você primeiro busque o reino dos céus e a sua justiça. E aqui em Salmos, para realizar esse nosso desejo, o que Ele faz? Quer que a gente tenha prazer. Prazer em Deus. Prazer de seguir a Ele. Ter o maior carinho por Ele, irmãos. Isso é Deus que Ele quer. Que a gente tenha o maior carinho por Ele, maior amor por Ele, porque Ele é muito misericordioso. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Isso. Agora em Marcos, aí mesmo, versículo 12. Olha só. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Para quê? Significa que, a partir do momento que eu me batizo nas águas, passo a buscar o Espírito Santo, agora vem uma outra batalha da minha vida: resistir às tentações. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi para o deserto, Satanás foi lá fazer tudo quanto é tipo de tentação contra ele. Se você está com fome, eu sei que você está com fome. Se você é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Imagine, 40 dias e 40 noites sem comer nada. A gente que fica 2 dias já dá uma fome, né? Acho que umas 6 horas já dá uma fome, né? A barriga já começa, né? Imagine Jesus, 40 dias. E ele estava como um homem. Sentiu frio, sentiu dor, sentiu fome, sentiu calor, sem se falar, né? Que a Bíblia não conta essa parte, mas a gente já dá para entender que no meio de um deserto desse, teve que enfrentar até animais por ali, bichos ferozes, como dizem, bestas feras por ali. Então ele teve que resistir até as tentações, e nós temos que resistir. Abre comigo em 1 Coríntios, deixa aí mesmo em Marcos, mas abre lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, quer ver? Tem que resistir. Irmãos, quando você se entrega a Jesus, vai vir vontade de fumar, vai vir vontade de beber, vai vir vontade de fazer um monte de coisa errada que você fazia. Você vai lá e vai resistir à tentação. Resistir à tentação. Eu me lembro quando eu tinha voltado até para Jesus, eu consegui resistir à tentação mais ou menos por uns 2, 3 meses a fio. De repente, puf, caí. Acabei usando droga de novo. Mas parece que o céu caiu de novo sobre as minhas costas.
Isso porque tinha voltado para Jesus. Aí eu acabei ficando no desespero, não sabia o que fazer mais. Mas mesmo assim, o Espírito Santo chegou. Olha, sinceramente, irmãos, eu acho que se eu fazer muita coisa errada para Deus, Deus me abandona de vez, porque olha a paciência que Ele teve comigo. Aí eu fui, me arrependi, coloquei os meus joelhos no chão, me arrependi. Foi semana só de arrependimento. Semana toda só chorando de arrependimento. Aí de lá para cá, daí fui só resistindo. Aquela vontade de novo e eu resistindo. Até que de repente sumiu aquela vontade. Isso é resistir às tentações. Amém, irmão? Resistir. Até porque que é melhor para a tua alma, melhor para o teu espírito e também melhor para a tua saúde. Diga graças a Deus. Olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um escape, para que possais o que? Suportar. Então não existe tentação mais do que a gente não possa suportar. Então existe coisa que Deus até deixa acontecer, para ver como que está o nosso espírito, para realmente saber se realmente eu estou na fé, para realmente saber se realmente tem um Jesus mesmo, se realmente eu aceitei. Então Ele deixa acontecer, mas quando Ele deixa acontecer, Ele também já dá um escape ao mesmo tempo. Ou seja, não há desculpa, irmãos. Não tem como se desculpar diante de Deus. Ah, Senhor, mas a carne é fraca. Jesus fala, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Amém, irmão? E é obviamente que a nossa carne é fraca, a gente é ser humano. Só que se eu estou no Espírito, estou buscando a presença de Deus, eu estou me fortalecendo, eu consigo vencer a carne. Eu consigo vencer os desejos da carne. Eu consigo, porque eu estou no Espírito. E se eu estou no Espírito, eu fico o tempo todo em oração. Eu fico o tempo todo em oração, eu fico o tempo todo lendo a Bíblia, fico o tempo todo cantando louvores, eu fico o tempo todo só pensando em Deus. Então se eu mantenho isso aqui dentro de mim, porque às vezes as pessoas acham que tem que acontecer algo tremendo, alguma coisa estranha. Não, o problema é aqui, tem que mudar essa caixola aqui. É isso aqui que é o problema. É aqui que tem que ter o trabalhar do Espírito Santo, é na nossa mente. É aqui. Se eu sinto algum desejo, alguma coisa, ele já começa aqui. Quando a Bíblia fala do coração, fala da alma e fala daqui também. Esse que é o problema. Por isso que nós temos que resistir até o fim. Diga graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Lá em Marcos novamente, vamos lá, versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Olha só. Então aqui, só no versículo 13, são 3 coisas nisso daí. Primeiro, vida de consagração. A necessidade de consagração a Deus, isso envolve o jejum, a oração nas madrugadas e consagração constante a Deus. Então, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que viver uma vida de consagração, me consagrar todos os dias. Amém, irmão? Todos os dias. Se eu me consagro todos os dias, então eu consigo vencer as minhas tentações, eu consigo vencer os meus desejos da carne, porque eu estou vivendo uma vida de santidade, eu estou vivendo uma vida de consagração a Deus. E a consagração é jejum, oração, leitura da palavra. Quer dizer, você vai se envolvendo com as coisas do reino. Amém, irmão? Se envolvendo com as coisas do reino. É uma vida de consagração. E a segunda coisa é também a vitória pela palavra. Jesus derrotou o diabo pela palavra. E temos que conhecer a palavra de Deus e praticar para vencer o maligno através da autoridade da palavra de Deus. Abre comigo lá em Tiago, vamos lá. Tiago capítulo 4.
Vencer pela palavra. Olha a importância de você ler a Bíblia. A importância de você entender a palavra de Deus. Tem que ler, tem que entender. Amém, irmãos? E ler, entender, guardar no teu coração. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga graças a Deus. Posso ler? Então vamos lá, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o diabo vai fugir de vós, não é porque você é um cara tremendo, uma mulher tremenda. Quando o diabo vai fugir, é por causa da palavra. Amém? Por causa da palavra. Jesus venceu Satanás do deserto pela palavra. Eles não entraram no soco, no tapa, na pedrada daqui, pedrada ali, chico daqui, não. Ele venceu pela palavra. Satanás falou: ó, você é filho de Deus, está com fome, pega o pão ali, a pedra, e transforma em pão. Aí Jesus, pela palavra, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmão? Pela palavra. De repente, Satanás bota Jesus lá no pináculo, lá no alto. Aí fala assim, ó. Aí ele usa a palavra, Satanás. Ó, está escrito. Se você é filho de Deus mesmo, você se joga. Porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te segurar lá embaixo. Aí Jesus chega e fala pela palavra. Você vê, Satanás usou uma palavra, Jesus foi lá e rebateu com outra palavra. Aí ele falou assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem que ser tudo pela palavra, irmão. Para a gente enfrentar esse mundo, para a gente enfrentar as coisas que acontecem nesse mundo, tem que ser pela palavra. É a única forma, é pela palavra. Você é crente. E você não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, não é porque eu não posso isso, não posso isso, aquilo, porque eu sou crente. Porque eu sirvo a Deus e obedeço a palavra dele. É a palavra. Quando a pessoa entra para dentro de uma igreja, arruinada com a vida, e deixar a palavra entrar, a palavra ela entra e liberta, irmãos. Essa palavra que tem poder, amém, irmãos? Ela tem poder. Ela liberta, ela transforma, faz milagres acontecer. Por isso que nós temos que aprender, vivenciar a palavra, pegar firme na palavra, viver na palavra de Deus, amém, irmão? Então a gente tem que, por isso que para você se consagrar, leia a Bíblia diariamente, amém, irmãos? Leia a Bíblia. Eu tenho comentado ultimamente com o pessoal, só eu para preparar uma mensagem. Para me preparar uma mensagem dessa aqui, isso aqui é um esboço. Para me preparar, eu levo 3 horas para preparar uma mensagem dessa. 3 horas. Aí primeiro eu vou lá, preparo, começo com o versículo, aí vou, leio, deixo anotado, aí vou lá, vou para outro e vai preparando, e a mensagem vai indo. Aí de repente eu termino a mensagem. Aí tem outro processo que eu faço. Isso é eu fazendo. Ninguém me ensinou, nenhum pastor, não aprendi nada com isso. Se for o próprio Espírito Santo que me ensinou. Daí, aí eu vou lá, preparo a mensagem, aí eu leio a Bíblia de novo, nas mesmas mensagens, aí começa, acrescenta. Começa aquela voz que vem de trás, acrescenta isso. Aí eu vou lá, acrescenta. Coloca mais isso. Vou lá e coloco. E vou pela Bíblia. Porque eu não posso sair do patamar. Eu tenho que pegar o início, o meio e o fim. Aí coloca. Aí de repente, de toda a mensagem pronta, tudo de novo prontinho, aí eu oro a Deus, aí respiro. Agora a mensagem está pronta. Digamos que eu já tenho uma para domingo. Pronto, a mensagem está pronta. E às vezes eu deixo mensagem já para sexta pronta e para domingo. Digamos que eu já tenho 2 já, para sexta e domingo.
E essas mensagens já estão prontas. O que eu fico fazendo? Meu Deus, essa mensagem aqui de sexta-feira, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro em cima das mensagens. Aí quando chega o dia de pregar a mensagem, que eu dei bem de noite, digamos na sexta-feira, por exemplo, bem na quinta de noite, bem antes de dormir, vou lá e dou uma pegada na mensagem. De repente começa, tira. Ah, vai eu começar a usar isso. Depois que eu tinha imprimido o negócio, tira, coloca, tira, coloca. Na última vez, já ocorreu de uma mensagem pronta numa igreja, de eu chegar com a mensagem pronta na Bíblia, e de repente, quando o pastor começou o culto, o Espírito Santo do banco que fala: você não vai falar mais aquela mensagem. Mas pensa no arrepio e um susto que me deu, porque eu já vinha preparado com aquela mensagem. Aí o Espírito Santo chega e fala: ó, você não vai falar mais aquela mensagem. E por mais que eu fiquei assim, agora, o que eu faço? Daí o Espírito Santo me deu uma mensagem, apenas um versículo para me falar. E daquele versículo, daí a mensagem se estendeu. Olha o que o Espírito Santo faz, irmão. Irmão, se daí, não é porque só porque eu sou pastor que eu estou falando, isso pode acontecer com qualquer um de vocês. É só deixar o Espírito Santo agir. É só você falar: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer o que bem entender de mim. Não é assim que nós falamos? Eis-me aqui. É que eu estava comentando hoje de manhã com o obreiro Ronaldo. Às vezes a gente fala com Deus, olha só, nós estávamos comentando com ele. Às vezes a gente fala com Deus assim, ora a Deus e tal. Aí de repente a gente fala: ah, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Agora o fato é, se a gente fala que é feita a tua vontade, porque nós estamos falando de boca, mas lá no fundo está dizendo não. Por isso que quando Deus, ele não quer saber se você ora bonito, se você canta bonito, se você fala bonito e se você é instruído em alguma coisa. Ele vai direto aonde? Lá dentro, lá no coração, bem lá dentro mesmo. Pum. A Bíblia fala que ele já sabe o que nós vamos falar. Por isso que às vezes tem coisas que é para você falar e você não fala, e você não para enquanto você não falar aquilo que era para você ter falado, porque Deus já sabe. Deus é tremendo, irmãos. E olha as pessoas perdendo esse Deus aí. Olha as pessoas perdendo esse Deus. Aí eles agem de Deus como uma forma de uma religião. Aí esquece de Deus. Não estão nem aí com Deus. Aí quando acontece alguma coisa: ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, eu preciso de Ti. Pensa. Ainda assim, nesse versículo 13, além da vida de consagração, vitória pela palavra, aí você encontra uma batalha espiritual. Hebreus, vamos lá, quase encerrando a mensagem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Aí eu fiz a anotação assim: discernir a batalha espiritual. Todos vivem em constante batalha espiritual, mas quem está na carne não percebe isso. Olha só, quem está na carne não percebe que é batalha espiritual. Somente quem é cheio do Espírito Santo tem o discernimento de compreender essa grande luta. O Espírito Santo é conselheiro no meio das lutas e ajuda o crente a vencer todos os perigos. Essas coisas que estão ocorrendo, que aconteceu aí na política e está acontecendo até agora, aos olhos humanos, aos olhos da carne, aos olhos daquele que está lá no mundo e vê essas coisas, eles estão fazendo briga entre eles, briga de homens entre eles. Mas para nós que estamos no Espírito, a gente vê isso como uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Meu Deus do céu. É como se fosse o trono de Jezabel está sentando naquele congresso. O trono de Jezabel está sendo adaptado lá. Mas fala uma
me assistindo vai dizer que é loucura. Mas é uma batalha espiritual. Hebreus, então, veja ali, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Diga graças a Deus. Olha só, a gente tem essa batalha espiritual. E você vai ter todo dia essas batalhas espirituais, irmãos. Todo dia. Satanás não vai ficar paradinho. De um jeito ou do outro ele vai tentar derrubar o crente. Ele sempre vai estar ciscando. Sempre vai estar ali, ciscando, preparando uma armadilha, uma guerra aqui, uma guerra ali, uma outra luta aqui, uma outra luta acolá. Ainda mais quando você serve a Jesus. Ainda mais quando você está falando de Jesus, você anuncia Jesus, aí que ele vem mesmo para cima. Ele não vai ficar parado. Ele não é bobo. E essas batalhas acontecem, irmãos. Acontecem essas batalhas espirituais. E quando ele não consegue tocar em nós, de algum jeito ele vai tentar tocar em alguém da nossa família, para te deixar mais desesperado. Por isso que eu falo, ele não está interessado em tua conta bancária, casa, carro. Ele não está interessado nessas coisas, não. Ele até toca para atrapalhar, porque esse é o papel dele. O Satanás maldito mesmo, né? O bicho pode atrapalhar. Então ele vai, toca aqui na vida financeira, toca aqui, toca ali, só para te deixar com dor de cabeça, só para isso. Mas tocar na vida do crente não consegue. Ainda mais se você estiver cheio do Espírito Santo. Não consegue. Não tem como. Não consegue. Ainda mais se você vive na justiça de Deus. Pronto, já era. Entrou na justiça de Deus, viveu a justiça de Deus. Deixe que Deus faz as coisas por você, amém, irmão? Mas esteja na justiça dele. Então essas batalhas espirituais são constantes. Então, para me vencer essa batalha espiritual, eu tenho que viver uma vida de consagração. Eu tenho que estar ouvindo a voz de Deus. Eu tenho que estar praticando a palavra de Deus. Eu tenho que estar jejuando. Eu tenho que ter uma vida de oração. É que nem lá no Apocalipse, do capítulo 12. Para me vencer a Satanás, eu tenho que me lavar no sangue do Cordeiro. Porque todo dia temos que pedir perdão para Deus, porque nós somos falhos. É ou não é? Todo dia. Eu tenho que ter um ótimo testemunho para mim poder vencer a Satanás, porque senão ele vai chegar, vai te acusar. E aí? E também eu tenho que ter, como é que está lá? E não amar a própria vida. Não posso nem amar a minha própria vida. Não é o fato de eu me odiar. O amar a própria vida é dizer que você está pronto até para morrer por causa do Evangelho. Isso é amar a própria vida. É como se pegasse todos nós agora, levasse para uma arena e ali abrisse as comportas ali e os leões saindo ali. E o povo aplaudindo. Pega aquele magrinho lá, aquele sequinho lá de gravatinha branca. Tá correndo, pega lá. Imagina, você vai ter que estar pronto. Amar uma própria vida, você está pronto até para morrer. Morrer por causa de Jesus, morrer por causa do Evangelho, e preso por causa de Jesus, e preso por causa do Evangelho. Amém, irmão? E se possível for, até apanhar, você pode apanhar por causa do Senhor Jesus. Aí a pergunta é, você está pronto? Porque para mim, viver isso aqui eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. É que nem aconteceu com... Ó, me fugiu a cabeça. Lá em Atos, Estevão. O primeiro martirizado. O primeiro rapaz. Era rapaz, não é nem homem formado, era um guri, rapaz alto. Morreu com seus 24 anos por aí, mais ou menos. O primeiro martirizado. Foi o primeiro que morreu por causa do Senhor Jesus. Se a gente ler, como eu já tinha lido sobre ele, quando começaram a colocar os diáconos ali para trabalhar, o que eles pediram? Que seja cheio do Espírito Santo. Estevão era um deles. Aí ele era o que? Cheio do Espírito Santo.
Quando pegaram ele para matar ele, mesmo a pedrada, a Bíblia fala, vocês lembram disso? Ele olha para o céu e vê Jesus de braços abertos. Jesus poderia ter criado um terremoto ali na hora. Jesus poderia ter enviado até um anjo, um poder, um fogo, alguma coisa do céu para impedir aquilo ali. Mas Jesus não impediu. Jesus ele ficou de braços abertos esperando, dizendo assim: venha o primeiro martirizado por causa do meu nome. E a partir dali, depois de Estevão, aí foi um, foi outro, e mais outro, até nos dias de hoje tem gente morrendo por causa do Evangelho. Não aqui no Brasil, mas em outros países lá. Pessoas, homens, missionários, pastores, esposa que passam. Isso o jornal não mostra, mas eles estão morrendo lá por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Esposas de pastores sendo estupradas e violentadas por causa do nome do Senhor Jesus, porque é a forma de desonrar a pessoa. Mas quando está com o Espírito Santo dentro, pode desonrar o corpo, pode arrancar a cabeça, pode arrancar a perna, pode fazer o que bem entender do meu corpo, mas não consegue tocar na minha alma e muito menos no meu espírito. Amém, irmãos? Até porque se tocar no teu corpo e você cuida do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, é como se ele tivesse essas pessoas destruindo o próprio templo de Deus que é você. E aí eles vão se ver com quem? Olha só, irmão, mata a pessoa é crime, né? Tanto na terra como no céu. Já vai ter problema com Deus por causa disso. Aí toca no teu corpo, te bate, te surra, te corta, faz um monte de coisa. Violou o templo do Espírito Santo. Isso é espiritual, ó, violou o templo do Espírito Santo. Já vai ter problema com Deus. Imagine. É como se eu mesmo chegasse, eu mesmo me cortasse, eu chegasse e começava a me cortar, mesmo de raiva de mim, vou me cortar. Eu vou sentir toda a dor, mas ao mesmo tempo eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Olha só como que é os negócios espirituais. Para nós encerrar, abre comigo lá em Efésios capítulo 18. Perdão, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, volta um pouquinho para trás, passa Timóteo, 2 e 1 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios capítulo 5 do versículo 18, aí nós já vamos buscar a presença de Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Então vamos ler lá. Versículo 18, olha só. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito. Aonde você estiver, melhor 1000 vezes você se encher da presença de Deus, 1000 vezes você se encher do Espírito Santo, do que está no meio de rodas, que acontece contenda, palavrão, piadas, né? Tem aquelas piadas que o pessoal fala, aquelas piadas que só sai palavrão. Sai fora, porque isso não acrescenta nada de dentro de você. Acrescenta sim, é você sair, ler a Bíblia, estar em vigilância, porque o diabo é assim. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, querendo nos devorar, e se eu não vigiar, ele dá o bote. Ele dá o bote. E você sabe, irmãos, vocês que moram aqui na Redondeza, a vizinhança conhece vocês ou não conhece? Conhece. Algumas vizinhanças já me conhecem. Já sabe, ó, aquele pastor já vai para a igreja. Já ele chegou aí porque vai para a igreja. Mas a vizinhança conhece vocês. Fica assim, ó, monitorando. Tuque. Os que estão me assistindo aqui, está na minha página do Face, também me conhecem. Alguns que estão me assistindo, que eu até sei quem está ali, ele já sabe como que era eu lá no passado, ele está lá me assistindo, sabe como que eu era e ele sabe como que eu estou. Mas você acha que eu estou assim, ó, de olho? Como é que é o meu testemunho? Se realmente eu estou mesmo vivendo isso daqui,
ser cheio do Espírito Santo, vivenciando o Evangelho, eles ficam de olho, irmãos. Eles ficam de olho. Porque Satanás, como eu falo, ele não é bobo. De um jeito ou do outro ele vai querer dar o bote. Então a gente tem que vigiar. Amém, irmão? Vigiar em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. A experiência de ser cheio do Espírito Santo não é uma emoção passageira. Quando recebemos a plenitude de Deus, tudo é transformado em nosso viver. Diga graças a Deus. Por isso que não é uma emoção. Eu já vi pessoas em igrejas cheias, né? Aí se emociona e fala, eu senti, tal. É uma emoção. Tem que tomar cuidado com a emoção, porque a emoção é assim, irmão. Aqui você pode se emocionar. Aqui a gente coloca uma música, né? Um fundo que mexe. A gente trabalha mesmo com a emoção, para mexer na emoção, para chegar no espírito. Mas se a pessoa deixar a emoção entrar demais, ela se emociona aqui, fica feliz, dá risada, tudo, até chora. Mas quando fecha as portas, virou a esquina e foi para sua casa, pronto. Sumiu aquilo ali. Aí ela se sente seca e vazia. Agora, quando você sente a presença de Deus, quando você sente o Espírito Santo, irmão, não tem como. Não tem como. Uma pessoa que sai da igreja, cheia do Espírito Santo, ela não vê a hora que tem outro culto. Meu Deus do céu, sair cheio do Espírito Santo dessa terça. Meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Não vejo a hora de chegar domingo. Aí sim, você pode ter certeza, se você pensa dessa forma, você pode ter certeza que o Espírito Santo está ali trabalhando e você está sendo cheio. Está se enchendo. É que nem um celular. Acabou a bateria, vai lá e carrega. Aí começa, né? Aparecendo ali, vai carregando 1%, 2, 3, 4, e depende do carregador, vai rápido, né? Tem uns que esse carregador bem lento e fica, né? Não, você tem que ser um carregador rápido. Está em 1%, de repente já está 5%, de repente já está 10%, de repente já está lá no 30%, até que você ficou 100%. Ah, irmão, se você ficou 100%, você já começa. Vou cantar lá, falando em línguas estranhas, se edificando na presença de Deus. Isso é ótimo. Amém? Então, tem que se lançar. Eis-me aqui, se esvazie-se. Amém? Se esvazie-se. Porque Deus vai usar você para falar para muita gente aí. Deus vai usar você para falar para as pessoas. Deus vai fazer isso. Eu estava comentando com a irmã esses dias. Pena que ela não veio na igreja agora. Ela precisa que ela tivesse aqui. Ela, pastor, estava conversando com uma pessoa assim, vou lá e vou orar, ora por mim. Eu falei para ela, irmã, você está invadindo libertação, assim. E o Espírito Santo está querendo usar ela lá. Aí eu dei a direção para ela. Qualquer coisa, chama a obreira ali, que ela já tem autoridade para lá e ora. Ou pega na mão da pessoa, ora, fala de Jesus e traz para a igreja. Beleza. Aí depois foi lá, mandou mensagem alegre e tal. De repente ela falou, pastor, aconteceu isso. Eu falei eu estava no ônibus, olha só, irmão. Eu estava no ônibus e aí Deus falou assim para mim, falar para a mulher para não se jogar debaixo do carro. Ela estava falando para mim. E eu fiquei com vergonha ou com medo, não falei. Diz ela que quando a mulher saiu do ônibus, a mulher não se jogou mesmo debaixo do carro. Falei, meu Deus, irmão, devia ter falado. Chegue e fale. É a voz de Deus falando com você. Você estava ali, a pessoa mais próxima. Agora resta orar, né? Ora para uma pessoa. De repente ainda Deus teve misericórdia, não aconteceu nada. De repente também acontece aquela pegada ali, dá um arranhão, cai lá do outro lado, machuca uma perna, alguma coisa, né? Pelo menos ora. Ainda mais se não sabe quem é a pessoa, não sabe de onde que é, se mora longe, para Deus enviar outros pastores, algum outro missionário, ou alguém, para chegar dessa pessoa para puxar para a igreja. Que essa pessoa precisa de libertação, porque no mínimo está com depressão, alguma coisa. Aí foi que daí eu cheguei e falei para ela, por isso, irmão, olha só. 3 vezes Deus já te usou. 3 vezes.
Deus te usou. Mas só te falta uma coisa. Qual, pastor? De você estar no meio do corpo da igreja. Porque às vezes, irmão, Deus pode usar você e eu. Mas se eu não estiver no meio do corpo, unido, sincronizado, em sintonia com a igreja, aí vai chegar uma hora que ele vai falar, não vou nem usar. Agora, resta saber. Aí vem o discernimento do Espírito. Isso que daí eu preciso de pessoas que sejam por causa disso. Pastor, Deus está me usando falando isso, mas tem que estar na igreja, tem que estar em sintonia. Porque existe uma coisa, irmãos. Olha a revelação do Espírito Santo. A Bíblia fala que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar até os escolhidos. E às vezes Satanás pode até falar isso que vai acontecer. E a pessoa pensa que é de Deus, de repente é Satanás falando. E aí, como que eu vou saber? A única forma de me saber se realmente é Deus mesmo falando comigo é a hora que eu estou aqui, que nem nós, reunidos, amém? Como igreja. Quando a Bíblia fala que nós somos igreja, é isso aqui, é nós somos a igreja. É que nem o pastor comentou lá na quadrangular no domingo. Ele falou assim, a gente fica, esse assunto se entristece quando a pessoa fala, pastor, eu estou saindo da igreja. Quer dizer, ele está saindo da igreja, mas não da placa da igreja. Ele está saindo do meio do corpo. Sabe? Do meio do corpo. Tira a cabeça, que é Jesus de lado, para ele poder sair. Porque isso aqui é um corpo. É que nem nós aqui, cabeça é Cristo, um é braço, o outro é outro braço, de repente você é uma perna, o outro é a perna de um, o outro é coração. É isso aqui, é isso aqui. É a igreja. Então, para mim saber se eu estou sendo usado e cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter uma unidade de fé, eu tenho que estar no meio da igreja. Amém, irmãos? Porque muita gente está errando e dizendo, você não precisa ir na igreja, entendo. Nós somos igreja, então eu posso buscar Deus em casa. Mentira. Você busca Deus em casa sim, quando você já tem comunhão com Ele. Amém, irmão? E quem não tem comunhão com Ele pode até buscar aqui na igreja, mas não busca em casa. Mas quem tem comunhão, ele busca em casa, ele busca na igreja, ele busca também no trabalho, vai no cantinho, em qualquer lugar. O prazer dele é buscar a Deus, é vivenciar uma vida com Cristo. Esse é o prazer dele. Aí se eu estou nessa sintonia, eu estou na sintonia com os irmãos. Por isso que eu oro a Deus para que nós todos temos uma comunhão um com o outro, para que nenhum demônio, eu prefiro que o inferno inteiro se levante contra nós, mas quando chegar aqui na porta eles vão levar uma pancada atrás da outra, amém, irmão? Uma pancada atrás da outra, porque nós temos que ser fortes, amém, irmão? Então temos que estar em sintonia, para mim saber se eu estou sendo mesmo usado ali mesmo, se realmente aquilo ali está acontecendo, é o Espírito Santo está falando, ou é Deus? Porque, sabe por que eu falo dessa forma, irmão? Porque se acontecem essas coisas e eu não venho na igreja, amanhã depois o meu coração, olha só, o orgulho, vai encher, vai dizer, eu nem preciso ir na igreja, Deus me usa do mesmo jeito. Não é o que a Bíblia aponta. Nem preciso ir na igreja, Deus me usa do mesmo jeito, estou ganhando almas para Jesus. De repente pode até ganhar, a pessoa vem até para a igreja e a pessoa não vai. E aí o que acontece? Senhor, eu profetizava, eu pregava, eu expulsava demônios, está lá na Bíblia. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Tem que se aparecer para Deus, irmãos. Tem que se aparecer para Deus. Mas temos que ser assim. A gente tem que se apresentar, ser presente para Deus. Amém, irmão? Ser presencial. Digam graças a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E você vai buscar a presença do Espírito Santo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai pedir para Ele neste louvor: passeia, Senhor, passeia com o teu Espírito sobre minha vida, sobre o meu ser. Aleluia, meu Pai. Nós te adoramos. Isso. Aleluias. Passeia, Espírito Santo, meu Deus, no meio do teu povo aqui. Liberta os cativos que estão a sofrer. Vem dar-lhes um renovo em todo viver. Encha minha alma de santo prazer. Vem, toque minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto de te adorar. Senhor, aleluia, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Senhor, me leva pra longe, Jesus. Vem, Espírito Santo. Encha minha alma, de santo prazer. Oh, chamarás, chamarás, com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto e te adorar. Busque o Espírito Santo. Senhor, me leva pra longe daqui. Aleluias, aleluias, meu Pai. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Senhor, oh, aleluia, meu Pai. Me leva pra longe daqui. Senhor, quero estar junto a ti. Quero estar junto a ti. Nós adoramos o Senhor, meu Pai. Adoramos a ti, meu Deus. Então vem com a tua presença na vida do teu povo. Oh, aleluias, meu Pai. Queremos, meu Pai, se cheio do teu Espírito, realmente
verdadeiro. Ó Espírito Santo, o que seria de nós se não fosse por Ti? Como conseguir vencer essas guerras, essas batalhas espirituais, se não for pelo Senhor, meu Pai? Então, Senhor, nos reveste da Tua armadura, meu Pai. Coloca sobre nós a couraça da justiça. Coloca, meu Pai, sobre nós, meu Deus, a espada do Teu Espírito, que é a palavra. Que a gente venha calçar, meu Deus, com o Evangelho da paz, com o escudo da fé. Sim, meu Pai, andar com o cinto da verdade, meu Deus. Oh, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Busca Ele, meu amigo, minha amiga. Não fique calado. Abra a sua boca. Fala com Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero Te conhecer. Eu quero ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu não quero, meu Pai, eu não quero fazer parte de muitos crentes que se dizem crente, mas ainda não Te conhece. Conhece o Senhor apenas por causa da palavra. Conhece o Senhor apenas porque está escrito que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor é a rosa de Sharon, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Não, meu Pai, eu quero conhecer o Senhor dentro de mim. Eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Eu quero me casar com o Senhor, meu Pai. É isso que eu quero. Então vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem sobre nós, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Isso. Busque a presença desse Senhor, o glorioso e poderoso de Israel. Aleluias, meu Pai. Vem, Jesus. Vem, vem fluir sobre nós. Que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aleluia. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Chame por Ele. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Chame por Ele, aleluias. Vem, Espírito de Deus, o meu coração é o Seu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, flui sobre mim. Ministra o Teu propósito, o meu coração é o Seu altar. Isso, busque, fala com Ele. Isso, meu amigo, minha amiga, não fique em silêncio. Vem,
meu Pai. O nosso coração, meu Deus, é o seu altar. O nosso coração, meu Pai, é o altar do Senhor. Isso. Faça do seu coração o altar de Deus. Lá em Efésios, do capítulo 5, ele fala de como devemos imitar a Deus em amor. Fala de pureza, fala de andar na luz, fala de andar na vigilância. Tudo isso só em um único capítulo, que é Efésios capítulo 5. A palavra de Deus, ela é viva, ela nos ensina. A palavra de Deus é o alimento para a tua alma, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo, deixa a palavra entrar no coração dos teus servos. Purifique essa pessoa, meu Pai, com o teu poder, com o teu Espírito, e renova, meu Deus, a fé de cada uma dessas pessoas. Derrama da tua presença, derrama, meu Deus, do teu Espírito Santo. Adoramos a Ti. Oh, Shabarai, Sabrasi, Cantere, Shabarai, Maraná, Shabarasi, Cantere, Maraná. Aleluias, meu Pai. Glórias e glórias ao Senhor. Receba o Espírito Santo de Deus, receba a plenitude dele, receba a paz, receba o Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, toda a minha vida pertence ao Senhor, tudo de mim é do Senhor. Senhor Jesus, me ensina a andar na santidade, me ensina a andar na vigilância, me ensina a andar na luz. Eu te amo, eu te adoro, pois o Senhor é o meu Deus, é o meu único e Salvador da minha vida. O Senhor é o Príncipe da paz, a rosa de Saron, o Supremo, poderoso e El Shaddai. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Isso, bem forte para Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Batendo palma aí, irmãos. Bate palma aí. Fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar, e te seremos juntos em teu altar. Santo Espírito, fogo abrasador, Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de Ti. Santo Espírito, isso, bate palma, vamos lá. Faz de mim, Senhor, um fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar, e te seremos um em teu altar. Santo Espírito,
Olha só, Santo Espírito, quero mais de ti. Santo Espírito, eis-me aqui. Chame por ele, vem com teu fogo, vem com teu fogo. Fogo que transforma. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Fogo que transforma. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Graças a Deus. Amém, irmão? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Esse é o Espírito Santo, irmão. A gente tem que buscar a presença de Deus direto, todos os dias, irmãos. Não podemos parar. A gente é que nem esse aqui, é como um fogo abrasador, como nós acabamos de cantar. É que nem um carvão. O carvão pode ver. Enche ali, coloca fogo. E ele permanece aceso quando ele está na onde? No meio do fogo. Agora tira aquele carvão para você. Olha que você fazer um churrasquinho. Amém, irmão? Olha que você fazer um churrasquinho. Tira um carvão, faz essa experiência. Digamos que faz assim, eu sou este carvão. Olha que você faz essa experiência. Eu sou este carvão. Vou jogar lá no meio do fogo. Aí o fogo representa o Espírito Santo. É uma experiência que você vai fazer para você entender. E deixa aquele carvão ali queimando. E ele começa a pegar fogo. Então, enquanto ele estiver ali, ele está na fé, digamos assim. Aí você fala, eu vou sair do meio desse fogo. Tira aquele carvão e deixa no canto e esquece. O que vai acontecer com aquele carvão? Vai o quê? Apagar. Não apagueis o Espírito. Então a gente tem que estar em fogo constante. Amém, irmão? Digam graças a Deus, palmas para Jesus novamente. Você que nos assistiu, que Deus abençoe a você grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Fazer um convite, aproveitar para fazer um convite aqui na Fazenda Velha do bairro Palomar, em Araucária, Rua Maria Brunato Cantador, número 706. Nosso próximo culto será às 9 às 7h30 da noite, na sexta-feira, culto de cura e libertação, tá bom? Então está feito o convite a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e tenham uma boa noite.